Estamos começando mais um Brabocast, o podcast do Novo Aprovado. Estamos de volta hoje. Estou aqui com a minha grandíssima convidada, convidada praticamente, que não é todo podcast que você está, né? Agora eu sou convidada também. Ela vem às vezes, vocês já conhecem ela, a querida 01 ou Babalu, só para quem é do curso sabe de quem eu estou falando, mas muito, muito bom dia, né? Pra gente é bom dia, né? Bom dia ainda, bom dia. Eu estou de volta neste... neste e mais outros. Mais outros, Estamos aí, não sei o episódio mais. Ninguém sabe. Felizmente, ninguém sabe, mas estamos aí. Prazer receber você, a convidada, que eu não posso falar, porque ele vai falar. Vai saber agora. Então, a nossa convidada é uma aluna daquelas prata da casa, né? Aluno que começou lá atrás. Eu até quero saber como é que ela não desistiu. Essa é a primeira pergunta porque eu tô aqui, né? Por isso que ela não desistiu. Será que é por causa de você? Porque senão... Mas tem muita gente que você tava aqui e desistiu, então nós vamos ter que... Mentira. Enfim, a nossa aluna aqui, que já tem, como eu disse, um longo histórico aqui de vários cursos, inclusive passava das minhas mentorias, depois eu vou contar um pouco da história que ela me mandou aqui, mas foi aprovada no último concurso agora de escrevente, foi aprovada em outros concursos, daqui a pouco você conta, e está na expectativa aí de ser nomeada, e como eu sempre gosto de trazer pessoas reais, pessoas que enfrentaram dificuldade, que passaram anos estudando, que é a realidade de muita gente. Então seja muito bem-vinda, Evelyn Reganati, é isso? Falei bonitinho? Exato. Então seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Matheus, é um prazer também aqui, Lorena. E nem posso acreditar, né, que já passou, desde o período que eu comecei, né, na mentoria com você, foi em 2019, eu sou da turma 4. Inclusive, eu falei que ela é quase a 02. Inclusive, quando eu falei com a Lorena, você falou que era da turma 5, né, Lorena? Da segunda vez já, né? Da segunda vez. A Lorena é da turma 101 da primeira turma, né? E depois, quando lançou pro outro concurso, aí ela era turma, demorou voltar, mas não aguenta. No fim, volta. E aí eu acompanhava as lives, né, tudo, os projetos que você fez na época da pandemia, da live do 1717, sim, das mentorias e as entrevistas, né, dos aprovados, que me inspirou bastante, tanto a sua história quanto a Lorena, dos colegas aprovados, sim, inclusive em época, muitos da turma 4, as demais, né, muitos aprovados que me inspiravam bastante, assim, e eu aprendia bastante com a experiência deles, me motivou também, né, a mentoria foi muito importante para mim, teve um papel bastante significativo, até para isso que você falou, que queria saber o que não fez desistir, né? Que às vezes quando a gente está sozinho, nessa jornada do concurso, é um pouco solitária, né? É difícil às vezes para as pessoas que não estão nesse dia a dia entender, né, como que é o projeto ou apoiar, mas quando a gente está num grupo, eu acredito que é aquilo que você sempre falava, a gente tem força, né, em grupo e juntos somos mais longe. Então, tá aqui, eu queria expressar minha gratidão, primeiramente, né, e ter passado, eu sei que muito foi graças ao apoio dessa mentoria, né, juntando também com os estudos, seguindo, né, as indicações, e eu quero agradecer bastante, né? Que muito bom, obrigada. A gente que agradece. E a gente vai contar um pouco dessa história sua, e a primeira pergunta que eu sempre faço, porque, enfim, cada um que decide estudar para concurso público tem os seus motivos, enfim, eu queria saber os seus. Quais foram os motivos? O que te levou a decidir estudar para concurso público ou fazer carreira no serviço público? Olha, a minha relação com o concurso público, eu tenho que remeter um pouco lá de trás, né? Inclusive, é a segunda vez, né? Hoje a gente está gravando aqui em Franca, depois de quase 18 anos que eu vim para cá, porque no passado eu queria fazer direito. Então, eu tinha o sonho desde o colegial e eu queria fazer direito, e também por influência de familiares que são servidores públicos, eles incentivavam, falavam muito da questão da estabilidade, da segurança, e aí já, assim, pela experiência de ver a vivência desses familiares, eu fiquei motivada. Então, eu queria fazer o direito, mas não pensava em seguir, assim, a carreira da advocacia, não tinha uma ideia de carreira de magistratura, eu sabia que eu queria fazer a faculdade de direito e fazer concurso público, queria ser servidora. Então, eu prestei, na época não tinha condições financeiras para poder custear uma faculdade particular, então eu fiz mais de um ano de cursinho, prestei o vestibular e acabei passando aqui na Unesp de Franca, né? Eu sou da capital, São Paulo capital, e aí eu vim para cá, me mudei, fiz a inscrição, só que por conta da logística, de gastos, né, para arcar, foi um pouco complicado nesse sentido, precisei rever os planos, desistir e voltar para a capital. Aí nisso eu prestei a faculdade da FATEC São Paulo, que é uma faculdade pública, aí eu prestei o curso de automação de escritório e secretariado executivo, qual eu me formei, e durante a época da faculdade,
como eu já tinha esse desejo, né, de prestar concurso público, logo que eu entrei, eu já comecei a fazer preparatório para concurso, em paralelo com a faculdade. Só que aquela coisa, né, a minha vivência, a minha experiência era baseado em vestibulares, né, eu não sabia uma metodologia, como estudar para concurso. E, assim, o que eu tive, assim, na época, posso falar de aprovação, na época que eu prestava o vestibular, eu prestei, antes de passar na Unesp, eu prestei o concurso do IBGE, de recenseador. Sim, aí, pela base do cursinho, que tinha geografia, história, matemática, eu acabei passando, nessa época, recebi o telegrama de convocação, mas eu tinha que fazer uma escolha, porque como eu passei aqui, né, eu queria vir fazer a faculdade, e aí chamaram na mesma época, eu acabei preterindo, não fazendo, né, tomando posse, e aí decidi vir aqui para a faculdade. E aí foi todo o plano B, né, que acabou não dando certo, aí tive que voltar para São Paulo, e falei, bom, vou continuar, né, mantendo o foco do estudo do concurso, porque eu pensei assim, bom, já teve um sinal, né, baseado no estudo do vestibular, do IBGE, né? Do vestibular e do IBGE. Então, acredito que estou estudando correto. Acredito, né? Porque tem a diferença de acreditar e a prática. Porque eu prestei quando eu entrei na faculdade, eu cheguei a prestar o concurso do escrevente, o TJ, meados de, acho que foi 2009, mais ou menos, 2010. E prestei o MPU, Bacen. Mas, assim, todos eu acabei reprovando, nem cheguei a me classificar, ser aprovada. E aí, em vista disso, como eu já estava fazendo a faculdade, aí ficou aquela questão, né? Se eu continuar estudando, eu não sei quanto tempo ia levar. Aí eu fiz uma nova mudança de rota. Eu fui trabalhar na minha área de secretariado, fui procurar estágio. E aí, como eu tinha essa questão com o direito, desde os primeiros estágios, eu pensei assim, bom, como é que eu posso ficar próximo da área do direito? Aí, os primeiros estágios, eu direcionei para ir para escritórios de advocacia. Então, foi os meus primeiros estágios, eu falei assim, bom, aí eu posso ficar perto do trabalho do advogado, quem sabe eu conheço a rotina, né, se eu decidir um dia fazer o direito, aí eu posso ter já mais uma base, como que é. E aí foi assim, eu trabalhei, né, tive essa experiência, depois eu trabalhei em outros locais, me formei, daí eu continuei na área de secretariado executivo, e os concursos ficaram em suspenso. Suspenso, assim, na parte por conta da correria, né, daquela rotina que a gente se envolve, mas aquele desejo, né, ficou ali guardado. Então, depois que eu me casei, por volta dos 30 anos, e analisando a questão também da rotina de trabalho, né, da carga horária, tudo, e pensando a longo prazo, se faria sentido, né, eu fiz uma reflexão, será que daqui 10 anos, quando eu tiver com 40, né, 50, daqui 20 anos, vai fazer sentido eu continuar nessa área, ou talvez faria sentido eu retomar aquela questão do direito, ficou assim, essas duas coisas em suspenso. Então aí eu conversei com meu esposo, depois, a gente fez um planejamento financeiro, tudo. E aí, qual que foi o acordo? De eu reduzir um pouco as horas, né, de trabalho do que eu fazia designada como secretária, pegar um meio período e, de preferência, eu busquei um trabalho que fosse assim, home office ou híbrido, né? Que aí eu poderia economizar o trajeto, poderia poupar essas horas e, assim, felizmente, né? Eu sei que não é a realidade de muitas pessoas que podem optar por fazer o home office, mas nesse caso, como a minha atividade era de apoio administrativo, financeiro, aí deu para conciliar. E aí o meu foco a prioridade era o concurso, né? Então, assim, eu fazia as atividades, mas aí eu procurei redesenhar, né, a minha rotina, tudo. Até em época eu procurei a ajuda da BA Laguna, né? Que eu estava... Exatamente, eu estava assim, um pouco perdida, né? Como me organizar nesse sentido. E aí juntou a sua mentoria, né? Mais esse trabalho de orientação da BA, como estruturar a rotina, né? Que foi um pouco complicado. Até criar constância, essa disciplina, né? Eu acho assim que, para mim, a minha dificuldade foi, depois de quase mais de 10 anos, né, sem estar estudando, né, propriamente um cursinho, de principalmente estudar em casa, né? Eu acho assim que quando você vai para o cursinho, você tem aquele compromisso de estar naquele horário, né? Até o compromisso social, né, que você acaba às vezes fazendo amizades, aí se você falta as pessoas notam, né? Aí você... É um compromisso. E aí mais fácil. Exatamente. O ambiente também, né? Acho que o ambiente mas é o compromisso de, tipo assim, se eu não for, eu tô falhando. Isso. Em casa, se você não estudar, tudo bem, você tá falhando, mas a sensação é bem menor. É diferente. É bem diferente.
Só para eu pontuar algumas coisas, eu gosto de sempre que eu ouço a história, né, de vocês, de pontuar algumas coisas. Tem gente que fica com raiva no podcast, fala que eu quero falar muito. Eu já me habituei com isso. Mas, primeiro ponto, você fez o primeiro concurso lá em 2009, né? Isso. Então, você vê aí que até a sua aprovação, a gente tá falando de quase 14 anos. 14 anos. Então, sim, assim, só pra galera entender isso, porque às vezes passa batido. Claro que você não estudou 14 anos direto, normalmente não é o que a gente vê mesmo. É muito difícil alguém ficar 14 anos direto na mesma coisa. A segunda coisa, você queria fazer a faculdade, conseguiu passar na faculdade, mas por questões financeiras você não pôde fazer a faculdade. Né? Que foi uma limitação quando você viria para Franca, tal, passei na faculdade. Então, isso também acho que conecta muito com a realidade de muitas pessoas que, eu tinha um plano de vida aqui, eu fiz a minha parte, cara, e infelizmente não vai dar para... Tipo assim, você passou na faculdade pública que não precisaria pagar, então já é desafiador por si só passar nisso, mas não deu para fazer, então você aceitou e falou, não, beleza, o que dá para fazer? Não, dá para fazer isso aqui na minha cidade, que era o curso de secretária executiva, né? Isso, ele chama Automação de Escritórios e Secretariado Executivo. Tá. E aí, bom, você fez o curso que estava ao seu alcance naquele momento. Então, muito do processo nosso tem a ver com renúncia, né? Renúncia de opções, renúncia de outras coisas. Você passou no concurso de recenseador, mas se eu for para o recenseador não vai dar para fazer aqui, enfim. Tudo, no começo é um jogo de perda mesmo, né? São escolhas, né? São escolhas. Toda escolha. Isso, uma renúncia. Perde alguma coisa. E as consequências daquilo, né? Você acaba ficando. Só que no seu caso você conseguiu. Você tinha uma vocação para essa área mais jurídica, né? Se vocação ou... não sei se é a palavra vocação. Talvez uma inclinação. Uma inclinação ou um desejo ali dessa área jurídica e acabou que acabou fazendo sentido. E aí, quando você estava ali com 30 anos, já empregada, você refletiu de novo, né? Qual que ia ser o rumo. E aí, então, meio que a decisão de estudar para concurso público surge nesse momento, né? Por volta de 30 anos, é isso? Isso, eu estava por volta de uns 32, 33, né? Foi depois dos 30. E aí... Mas isso foi ontem, né? Não tem lógica. Não tem, só falta ela falar. Porque ela tem mais de 30. Não é possível. Tem, não. Mais de 30. Não tem, não. Eu já tô achando muito 30. Eu já achei muito 30 na hora que ela falou. Com 30 anos eu decidi. Eu falei, bom, se ela estudou desde 2019, eu só fui fazendo a conta. Eu acho que a gente devia ir embora. E assim, o que... Você tá com 32 agora, né? Nossa, quem me dera. Não, eu completei 39, dia 30 de setembro. Caramba! Inclusive, por coincidência, no dia da secretária. Inclusive, tem isso. Dia da secretária. Dia 30 de setembro. Nossa, não, você parece bem mais nova. Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigada, gente. O Oriente. Pessoa mais calma. Mas aí, beleza. Aí você decidiu voltar o foco para concurso público, né? E aí, eu achei legal que ela falou uma parada, você falou, eu conversei com meu marido, a gente fez um planejamento financeiro, eu procurei, isso aqui, a galera tem que prestar muita atenção nesses detalhes, porque passam batido, eu tenho que ficar dando ênfase. Eu procurei um trabalho que ou fosse home office ou híbrido, ou seja, o seu objetivo passou a ser o concurso público. Aí, como que eu vou pegar a minha vida aqui e fazer com que ela me direcione para esse caminho, né? O que eu preciso ajustar? Bom, se eu pegar uma rotina de trabalho muito extensa, e é muito comum, às vezes, a galera que tem 2 trabalhos, trabalho mais faculdade, mais não sei o quê. Então, tipo assim, quanto mais coisas você tem, mais difícil vai ser estudar. Você fez o contrário. Não, como é que eu tiro algumas coisas aqui? Se eu conseguir um trabalho home office, talvez ainda que eu ganhe menos, Sim. Que acho que é por aí, né? É o negócio das escolhas ali, de você acaba abrindo, bom, eu vou pegar um trabalho que às vezes eu ganho um pouco menos, mas vai me dar condições de me manter com uma carga horária de estudo para o concurso público. Eu acho que passa um pouco por isso, né? E o outro aprendizado que eu tive na época da faculdade, que depois eu levei para mim, quando eu pensava assim, bom, se um dia eu voltar a fazer direito, eu não vou fazer o direito junto com o concurso público, a faculdade, porque para mim foi bem assim demandante, porque em época eu lembro que eu estava fazendo o preparatório do Bacen primeiro, né, um extensivo, me preparando antes, e aí saiu o concurso do TJ em paralelo.
E aí eu fiquei naquele dilema, bom, eu já estou estudando para um, e aí aquela vontade, sabe, você fica, quando às vezes você é mais impulsiva, né, quando é mais jovem, você quer, sabe, você quer passar logo, e aí aquela falta de experiência, eu falei assim, não, eu vou me inscrever, fazer um cursinho, sábado e domingo. Então, assim, eu tinha a faculdade, tinha o trabalho, ainda fazia cursinho de sábado e domingo o dia inteiro, começava o cursinho 7 da manhã, ia até às 8 horas da noite, sábado, domingo. Assim, quando chegou, eu lembro, o final do semestre, agora eu não vou precisar o ano, né, exato, mas foi esses meados de 2009, 2010, 2011, nossa, eu estava estafada, assim, nas férias, assim, que quando acabou o curso, então eu falei assim, bom, para mim, assim, eu sei que tem gente que, né, eu já vi história de aprovados, que eles contaram que passaram na OAB, passaram no concurso estudando, trabalhando, eu admiro muito, assim, mas para mim, como experiência, né, como Evelyn, não deu certo, eu não consegui, assim, conciliar, fazer bem a faculdade, o trabalho, né, a gente consegue até, né, ajustar tudo, mas, assim, duas coisas que demandam, que tem uma demanda intelectual, que você estudar para a faculdade, que tem uma exigência, e ainda a minha faculdade tinha os idiomas, ela era trilingue. Trilingue, eu vi no seu currículo. E aí a gente tinha aula de alemão, francês e inglês. Então Cristo. Então já ficava assim com a cabeça daquele jeito. Então eu falei assim, bom, na próxima vez que eu for fazer, né, que às vezes a gente quer abraçar o mundo, e aí eu sou já um pouco ansiosa. Então eu falei assim, bom, não tem um limite, né? Que aí o limite às vezes a gente paga com a saúde, né? Então quando a gente aprende com autoconhecimento, com a saúde e com objetivo também. Exatamente. Porque às vezes você não consegue você surta e não consegue nenhuma coisa, nem outra. Você faz 3 coisas mal feitas, né? Aí eu acho que, assim, pelo menos depois dos 30, né, eu senti também essa mudança, né, da energia, daquela disposição, né, antigamente a gente conseguia virar horas, né, você vai, estuda, né, fica sem dormir, mas aí depois começa a cobrar, né, ali com o tempo. Então eu falei, bom, se eu vou agora fazer, né, primeiro... tem a questão do conciliar isso, diminuir, né, as horas, tal, que fiz esse acordo, e aí eu focar no concurso, tempo que tiver, aí eu reajustei, assim, às vezes, por exemplo, também tinha as tarefas de casa, eu pegava as aulas, às vezes eu assistia, né, a videoaula, e às vezes para revisão eu colocava ali normas, que eu tinha muita dificuldade com direito. Vou falar para vocês que para mim, assim, direito foi um grande desafio. Olha só. Assim, para estudar tudo, principalmente processo civil, assim, no começo, acho que pela questão, assim, de ser bem abstrato, né, assim, para mim eu não tinha um parâmetro de não ser da área, então eu sentia mais essa dificuldade, né, e, assim, para mim foi o direito, mas, assim, o desafiador mesmo, assim, que eu venci até era uma crença, assim, que eu tinha, que eu não conseguia aprender, era matemática. Matemática foi uma coisa que me acompanhou desde criança. Assim, me acompanhou do primário, do ginásio, do colegial. Inclusive, do vestibular, quando eu tentava prestar o vestibular aqui da FUVEST, né, de Direito aqui na capital, eu não passava da primeira fase. Então, assim, até me lembrava, assim, eu falei, gente, tem agora essa segunda fase aqui do TJ, eu falei, nossa, eu não posso morrer de novo na pré, sempre essa primeira fase, né? Então, aí eu tive que retornar até para a base. Eu até peguei, em época... Matheus, em 2019, quando eu entrei na sua mentoria, o que me deu uma luz dessa minha dificuldade, que eu tinha deficiência mesmo na base? Foi o concurso, saiu a prova para auxiliar de promotoria do Ministério Público São Paulo, e até eu lembro que você recomendou o pessoal prestar. Você falou assim, olha, gente, mesmo que o foco de vocês seja um TJ, façam, porque aí mostra, né, você fazer a prova, você vê se está competitivo, ver, né, ali no jogo, né, ficar treinando é uma coisa, ali o jogo é outra história. Fazer prova. E aí eu fui fazer a prova, mas aí quando eu peguei a primeira prova, que tinha, acho que lançado há uns 10 anos antes... Eu tinha 60 questões, eu lembro dessa prova. E eram 15 de matemática. 15 de matemática. Olha, quando eu peguei as 15 de matemática, eu olhava assim, metade não saía. Aí outra metade era sofrível e ainda chutando. Eu falei assim, não, tá muito ruim. Então eu pensei assim, bom... Como é que eu posso esperar passar numa prova do TJ de nível médio, que é uma prova, né, com uma nota de corte alta, que tem muita concorrência, se nem na prova do nível fundamental em matemática eu estou conseguindo resolver? Esse concurso de auxiliar de promotoria, ele é nível fundamental. Isso. Você não precisa nem ter nível médio, né? Ou como a Evelyn falou, ginásio. Agora ela contou que ela tem mais de 35, agora ela assumiu. Ginásio é da minha época, o pessoal falava. E aí, fazer uma prova de nível fundamental e ter dificuldade mostra uma carência. E aí a minha pergunta é, como é que você venceu
esse bloqueio, essa falta de base em matemática? O que você fez? Olha, Matheus, em época, eu fui pesquisar no YouTube e eu encontrei como se fosse o professor Marquinho. Ele é um professor do Rio de Janeiro, que ele é concursado, ele leciona para crianças do nível fundamental, para o colegial, e aí ele criou uma playlist que era direcionado para pessoas que tinham dificuldade com matemática. Ele tinha vários roteiros. Então, ele tinha matemática fundamental, depois de nível do médio para o vestibular, depois o prévio, né, cálculo, quando a pessoa entrava na faculdade. E aí eu comecei com os vídeos, né, desse canal. E aí eu entrei naquela plataforma em paralelo do Concursos. E aí eu fiz o seguinte, eu filtrava as questões de nível fundamental de matemática. E aí eu peguei um período e adaptei para aquilo que você falou. Porque você falava assim, gente, olha, quando você tem uma matéria que vocês percebem que não está evoluindo, porque eu cheguei no efeito platô. Porque assim, no primeiro simulado que eu fiz na mentoria, eu comecei dos 50%. Então, assim, comecei dos 50%, depois 60%, 70%. E, assim, não foi rápido, assim, foi uma evolução de semestre, assim, sabe? Eu fui acompanhando. Só que chegou um ponto que a minha nota meio que estacionou, chegou naquele platô. E eu percebi o quê? Que o pessoal que já começava com 80%, 90%, eles iam muito bem em matemática. Eu falei assim, poxa, se a minha nota melhorasse um pouco mais em matemática, e em informática também, que eu tinha dificuldade, eu poderia aumentar, né, esse número, em montante, e a minha nota poderia melhorar, aumentar, ia subir. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma proposta de imersão, foi na época da pandemia, isso. Eu fiquei por volta, acho que de uns 4 meses, que eu, todos os dias, eu fazia estilo aquele método que o pessoal fala Kumon, que é você pegar, fazer todo dia um pouquinho. Então, eu falava assim, olha, não importa se sejam 5, 10 exercícios, porque qual que era a proposta que eu pensava? Assim, eu não vou usar calculadora, vou pegar uma folha de papel, vou filtrar as questões e vou fazer. Não importa se a questão fosse aquela simples, que a pessoa olhasse, nossa, mas você está fazendo essa questão super simples, ou aquela questão, sabe, da época tipo, você tem uma barra de chocolate, aí você deu cortou em 5 pedaços e deu um pedaço pro amiguinho. Quanto que você ficou? Sabe, assim, que às vezes a pessoa fala, nossa, mas esse problema é super simples. Mas eu falei assim, bom, eu não sei, porque assim, eu não sabia exatamente, né, como a gente às vezes vem com essas lacunas educacionais, a gente vai carregando, e aí eu fui alicerçando, né, a casinha, né, da construção educacional, mas em cima de alguma lacuna. Então, eu não sabia exatamente se era fração, se era decimal. Eu sabia o quê? Que quando eu lia, eu pegava um enunciado matemático, eu lia, eu falava, gente, eu não estou entendendo. E aí a minha frustração qual que era? As pessoas falavam assim, olha, enunciado de matemática é só você ler, é questão de ser bom em português e interpretar. Interpretação, E aí eu ia bem, assim, em português, porque a base, né, lá de trás, da escola, tudo, do vestibular, me ajudou, que eu estudei muito humanas. Mas passar para matemática não tinha. Mas para matemática, eu lia, assim, eu falava, gente, mas como que é possível? Eu leio, mas não entendo, não consigo depreender o que está aqui para montar, sabe? Então eu falei, bom, então eu tenho que retroceder, né, eu vou fazer. Aí eu fui pegando vídeos, fazendo com o professor. Como chama o professor? Só ele chama Matemática Rio, esse professor. Rio. Legal. Não conheço. Tudo. E eu também, assim, eu não conhecia, foi em pesquisas, assim, né? Eu fui pegando vários professores e aí eu gostei muito da didática dele, né? Que ele tinha essa playlist e ele ensina, assim, de modo lúdico, ele tem alguns exemplos que ele traz, assim, casos reais, então ajuda, assim, a tirar muito daquela abstração, né? Que às vezes a pessoa fica com medo de geometria, né? Da fração, então ele traz probleminhas, assim, do dia a dia que ajuda, assim, eu achei que para mim, pelo menos, funcionou, né? E aí, depois de fazer... Você seguiu esse método de, enfim, pegar a base, fazer questões todos os dias, né? Fazer um processo mais imersivo, ficar 4 meses ali mais com essa matéria. E, além disso, pegar questões simples e também com resolução, que no caso era com o professor. E aí, o que você percebeu? O que mudou? Olha, eu percebi que depois desse período, a minha agilidade melhorou, assim, na parte de raciocínio mental, que antes eu ficava ali, sabe, contando dedinho e tal, aí já começou a melhorar. Eu percebi que eu tinha uma deficiência, por exemplo, parte de divisão, com vírgula, né? Principalmente quando aqueles números enormes, com vírgula, que a gente tem que cortar ali, né? Tem toda aquela questão. Aí, quando eu retomei e de praticar, aí eu percebi que teve uma melhora nesse sentido. E eu acho que depois disso que eu treinei, né, principalmente essa parte eu foquei muito em
leitura, né, interpretação matemática, né, para conseguir aprender a montagem, a estruturação. E aí, quando eu percebi, como é que eu percebi que eu estava melhorando? Eu percebi assim, que a partir do momento, eu peguei a prova, que em 2019, né, essa aqui, eu acho que eu acertei só metade da prova. Nessa prova, pra você ter uma ideia, Matheus, eu lembro que eu mandei para você a pergunta, eu falei assim, Matheus, eu fiz 85% nessa prova do auxiliar de promotoria. Você acha que tem chance? Você falou, olha, Evelyn, 85% é relativo. Nesse contexto dessa prova, tem outros colegas seus da mentoria, das outras turmas, que fizeram 100%, 98%, 97%. Eu fiz 98%, fiquei em 19º. Olha. Era muito bizarro. Essa prova foi muito bizarra, porque era nível fundamental, galera. Eu errei meia questão de matemática. Ó, você foi bem. Meia questão. Mas como meia questão? Porque você ia resolvendo ela, e na correção extraoficial que teve dessa prova, eu tinha errado só uma questão de geografia, porque a de matemática o professor fez do mesmo jeito que eu fiz. Você fazia metade dela e tinha a resposta no gabarito. Aí você tinha que terminar ela para realmente te dar a resposta. Então eu falei que eu errei a metade só, porque até a metade eu acertei ela. Tá, eu só não fiz o finalzinho. Metade, vamos fingir. Eu fiquei pensando aqui, gente, o gabarito... É sério. Não, você estava no caminho certo, mas você parou antes. Se eles não tivessem colocado no gabarito... Faz sacanagem. Faz a pegadinha. Se eles não você acha o número, ele pisca. Falei, acabou a questão. E aí, a hora que o professor corrigiu desse jeito também, eu falei, vai dar recurso isso aí. Não tinha recurso nenhum, não. E aí, beleza. E como que você foi na última prova que você foi aprovado? E você continuou... Porque eu tô falando isso porque muita gente que vem com essa questão de bloqueio ou com uma dificuldade ou principalmente em matemática. Não, principalmente em matemática, porque existe o professor Pierre fala que não é falta de matemática, não tem dúvidas, a gente tem dívidas, que são algumas coisas que a gente não cumpriu, né, que a gente não aprendeu, enfim, que teve dificuldade lá na base e tal. E também tem um outro estudo científico que foi feito que ele fala que mulheres, e aí vai ficar bravo comigo, mas que a mulher ela tem um pouco mais de dificuldade. É mais comum mulher ter bloqueio em relação à matemática. Não é que é a regra, tem mulher que vai muito bem em matemática, mas é mais comum que a mulher tenha um pouco de ressalto. Tem algumas coisas na formação do cérebro, de contagem, enfim. Mas, e aí, como é que você foi na prova depois dessa que você foi aprovada? Como que você foi? Olha, nessa prova, Matheus, você fala do último, né? A última, a né? última de 2023, porque a de 2021 eu reprovei. Foi uma reprovação, assim, bem dura, dolorosa, assim, pra mim, né? Porque... E você fez quantos pontos no final da... Olha, na de 2021, eu fiz 78. Foi bem. Foi pra capital. Mas aí a nota de foi 8,4. Foi 8,6. 8,6. 8,6. E o que eu tive, assim, de lição, Matheus, que é interessante, assim, né, que... Como é que você não desistiu? Olha, vou falar assim, foi bem difícil depois da reprovação, porque, assim, entrei na mentoria com você, 2019, né, eu postei, assim, eu me dediquei, o seu ciclo de estudos, né, isso daí me ajudou muitíssimo, assim, tanto eu comecei do ciclo 1, com as matérias básicas, depois com o processo civil, depois no ciclo 2, que foi incluindo, né, os direitos, então, para mim, assim, ter alicerçado, né, essa parte das básicas e ter ido aos poucos, né, entrando na parte do direito, assim, eu gostei bastante do seu ciclo, assim, foi fundamental, porque eu, assim, eu não sou, por natureza, uma pessoa sistemática. Eu admiro, assim, eu já tentei adaptar, sabe, assim, às vezes via os colegas que falavam, olha, eu estudava de tal hora até tal hora, aí eu ia para academia nesse horário. Então, assim, eu percebi, assim, que se eu colocasse uma rotina muito engessada, se eu não cumprisse ou começasse a estudar atrasado, isso me desanimava, me criava uma ansiedade, me frustrava. Fica se sentindo culpado. E aí eu, seguindo o ciclo, era ótimo, porque não tinha esse engessamento. Então, por exemplo, se eu tinha um dia que foi mais demandante, então eu falava assim, bom, vou estudar uma matéria, 2. Aí o outro dia estava um pouco mais tranquilo, aí eu consegui estudar umas 3 matérias, fazer a revisão. E para mim funcionava muito exercícios. Assim, eu fazia uma quantidade massiva, assim, de exercícios. Às vezes eu tentei, assim, por exemplo, no direito, né, que o pessoal às vezes fala que gosta muito de ler. Para mim, eu tentava ler a lei, assim, não fixava tanto, mas eu gostava, assim, de pegar o exercício e fazer aquela formativa. Então, eu riscava as palavras, esse daqui ele trocou exclusivo, né, a pegadinha. Então, eu gostava muito de estudar o que funcionou para mim. Muitos exercícios tanto da parte das básicas. E aí, eu fiz também, por exemplo, quando você
colocou o ciclo, como eu já tinha essa base do português, o que eu fiz? Eu não assisti às videoaulas, né? Eu foquei mais na resolução de exercícios, já fui direto. E aí, quando eu via que tinha pontos que estavam, assim, ainda errando, né? Que estava alguma coisa defasada, aí eu voltava e assistia específico da teoria. Assim como porque eu peguei essa dica, assim, vendo os colegas que eram advogados, que eles falavam assim, olha, direito, como eu já fiz a faculdade, então eu acabo não assistindo a videoaula, eu ia mais para o exercício, então eu falava, bom, então como eu tenho essa base do português, eu me baseava nas notas, né? Então se eu estivesse errando muito, com certeza eu faria o curso por completo, mas mesmo assim eu fiz o curso do professor Marquinho, assisti tudo, foi fundamental, porque às vezes sempre, mesmo que a gente tenha uma facilidade, né, tem coisas que a gente estudou lá atrás que não se lembra, né? Então, foi essencial, assim. Então, eu fiz, assim, pontual nessa parte do português, de não assistir às videoaulas, mas eu fiz o professor Marquinhos, o curso completo. Depois você me conta, mas eu fiquei curioso para saber como é que você não desistiu. Ah, tá. Olha, de não desistir, Matheus... Porque você foi uma aprovação que você já havia estudado bastante, né? Você realmente tinha se esforçado, não foi aquela reprovação de quem... Vai lá, fiz a prova, vai que eu dou uma sorte, reprovei. É muito mais leve, assim. Agora, quando você se esforça e a nota sua ficou 78? Foi 78 78 para 86, dá um friozinho, porque tem chão, né? Tem chão. E o que você fez para não desistir? Olha, Matheus, na época, eu me questionei, assim, né? Será que o concurso é para mim? Porque, às vezes, quando você não se dedica, assim, você fala assim, não, se eu tivesse estudado, né? Se eu tivesse feito a minha parte, teria conseguido. Mas, nesse caso, eu fiquei naquela reflexão. Poxa, o que faltou eu fazer? Eu entrei na mentoria, fiz os simulados, vi a evolução, comecei ali do 50% e eu estava fazendo mais de 80%. Então, quando chegou na hora de fazer a prova, nos últimos simulados, eu já estava pontuando mais de 80%. Então, eu estava muito otimista, porque eu estava vindo de uma trajetória fazendo simulados. E, assim, o que me fez não desistir foi esse compromisso que eu assumi comigo. Porque, assim, quando eu fiz essa reflexão da Evelyn com 30 e poucos anos, porque, assim, lá atrás eu desisti, né, eu suspendi, né, esse projeto do concurso e retomei aos 30. Eu falei assim, agora, eu acho assim que todas as nossas escolhas têm pesos, mas às vezes, conforme a gente vai passando, né, a gente adquire experiência, né, eu estava já por volta dos 30, o peso das minhas escolhas de desistir, principalmente, né, traria um peso maior ali aos 40, aos 50. Ia refletir, né, ia trazer uma consequência depois, né, de que seria talvez um desemprego. Aí eu pensei o seguinte, eu falei assim, bom, se agora eu for recomeçar esse projeto do concurso, eu vou abraçar. E não importa o tempo que precisar. Se demorar que seja 2, que seja 3. Eu via relatos de colegas que falaram que prestaram 7 vezes a prova do TJ e eles não desistiram e conseguiram. Eu falei assim, bom, cada pessoa tem um tempo. Às vezes a gente se comparar, a gente se joga para baixo. Então, se eu me comparasse, poxa, com colegas que entraram depois, falam, nossa, mas ele já está fazendo 98%, já passou logo. Então, cada pessoa tem uma história, né? Tem um tempo. Então, assim... esse compromisso que eu fiz, bom, se eu começar agora com 30, o tempo vai passar. Se eu desistir e quiser recomeçar com 40 e poucos anos, aí eu vou ficar lá com 40 e poucos anos pensando, poxa, se eu não tivesse desistido, quando eu estava lá fazendo a mentoria do Matheus em 2019, será que eu teria passado? Eu falei assim, não, eu não quero carregar esse si comigo. Eu falei, agora que eu comecei, eu vou entrar e vou até o final. Se demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos, eu falei que seja, mas vai valer a pena. Porque que se eu passar com 40, até coloquei uma projeção assim, falei, bom, vou colocar um tempinho a mais, né? Que às vezes a gente coloca um ano, porque eu coloquei 2021, não deu certo, né? Reprovei, falei assim, eu vou colocar até uns 40, 45 anos, né? Vou estar até 10 anos, assim. E acabei, assim, que passando com 38 anos, né? Então, um pouco antes da minha projeção, né? Reprovei nesse de 2021, mas aqui o que acontece? Quando eu comecei em 2019, teve uma situação que foi atípica, né? Primeiro que o TJ, ele acabou atrasando, né, o concurso, era para sair em 2019, teve aquela questão orçamentária, da mudança da presidência, então jogaram para o final do ano. Depois, aí foi para 2020, aí veio a pandemia. Aí depois postergou. Então, acabou que 2019 estendeu, né, para mim. Aí foi até 2021. Aí teve essa reprovação. E aí, o que eu fiz? Eu falei, bom, agora eu vou ter que esperar, né, até sair o próximo TJ. E
para me manter, né, estudando, não parar, aí eu entrei no seu curso no oficial de promotoria do Ministério Público, que era na época que estavam anunciando que ia ser a Banca Vunesp. Sim. Então eu fiquei fazendo a mentoria, tudo estudando para esse concurso, e isso foi uma coisa que me ajudou, porque eu falei assim, bom, é a mesma banca, né, Vunesp, as Que matérias. acabou não foi, né? Depois mudou, né? Acabou que não foi. Foi da FGV, tudo. Isso que, assim, eu acho que a questão de continuar na mentoria e também você ter um compromisso, assim, você ter o que é o mais importante para você. Para mim, como eu tinha essa questão, eu falei, bom, se eu desistir agora, assim, ou eu abraço esse projeto do concurso de vez e sigo até passar, porque assim, ou eu abraço ou eu largo. Então, assim, se eu largar, eu não quero, não vou nem querer olhar com 40, porque senão vai ficar sempre aquela coisa, né? De você começa e fica olhando o passado, recomeça e parece que fica sempre num progride, sabe? Fica aquela coisa assim, empacada, né? Que a gente não... Então, eu falei, bom, agora então isso que me motivou, assim, né? Falei, bom, eu tenho que agora continuar, perseverar. Então, se a gente tivesse que listar, primeiro você já tinha tomado uma decisão, eu chamo de decisão definitiva, né? Tá até no livro, né? Acho que é o primeiro capítulo, que é a decisão definitiva, que é aquela decisão de que, cara, é isso aqui. E às vezes a pessoa fala, pô, uma decisão definitiva, mas a vida é tão inconstante. Eu sei que a vida é inconstante, pode ser que lá na frente você olhe e não faça sentido mais, tá tudo bem. Só que num determinado momento você não pode ficar toda hora pensando, será que é concurso? Mas será que não é isso? Porque as dificuldades vêm, a reprovação vem, e aí você começa a questionar, e aí você entra pro modo decisão. Será que é isso? E cada vez que você cai nesse lugar do modo decisão, você perde tempo, você fica espaço mental, mas eu sempre quis fazer tal coisa, e se eu abrir um negócio? Então você fica vendo outras possibilidades. Então é como se você estivesse numa avenida que está cheia de caminhos, e você está no seu carro e você não sabe para qual caminho que você vai. Agora, quando você está numa rodovia, cara, é só essa rodovia aqui, eu não vou sair mais. Pode abrir acesso aqui, mas eu vou continuar. Você tende a andar mais rápido, né? E tem esse benefício. Então, esse foi o primeiro assunto. Segundo assunto que você falou, ou motivo, né, que você deu, foi que você também já engajou num outro projeto, que era similar, que na época a gente lançou, que era oficial de promotoria. Muitos alunos meus vieram e muitos foram aprovados no oficial de promotoria, tem gente sendo chamada até hoje, né? E que vieram desse projeto. Que também é a importância de você ter um concurso em mente, né? Ou ter um objetivo de alguma prova ali na frente. Acho que isso também foi um outro ponto importante, né? Porque aí a gente já pega aquela tensão, aquela coisa da angústia, da reprovação, mas é um pouco fala, não, mas tem outra prova aqui, vou fazer. E aí também deixa um pouco mais leve, a gente vê que não é uma prova e acabou, né? Porque tem muita gente que entra no jogo de tudo ou nada, né? Vou fazer essa prova, é tudo ou nada. E aí se não passa, vira nada, né? E não necessariamente, às vezes a pessoa foi bem, porque no seu caso, ainda que você fizesse 78 pontos e a nota foi 86, 78 em várias regiões do interior era a nota de corte que rodou. Teve algumas regiões que foram 78, se eu não me engano. Santos é muito alta. Santos, São José dos Campos. Não, normalmente é... Nesse ano aí, se eu não me engano, foi Barretos, que foi 78. Tinha algumas cidades que foram mais baixas. Mas tem concurso, tem disso. Não necessariamente se a pessoa foi chamada, a gente não sabe, enfim. Mas... eu não tenho nessa métrica de convocação, mas eu acho que não. Porque foi uma lista um pouco maior. Mas na capital que sempre roda mais a lista, né? Mas é o fato de você entrar num outro projeto e já começar, né? Tipo, levanta a poeira, né? Sacode a poeira, como é que é? E vai, enfim. E aí eu fiquei curioso que a gente abriu o loop e não fechou. Como é que você foi depois a gente vai contar um pouco mais de detalhe da aprovação, mas na prova de matemática, especificamente nesse último concurso você foi aprovada, como você foi? Então, nessa prova de matemática, das 6, eu acertei 4, errei 2, e foi a questão mesmo do tempo, que eu, assim, acabei deixando pro final, aí os textos, né, eu senti um pouco mais árduo, assim, a interpretação... Foram muito grandes, tudo, eu tive que até dar uma reajustada, assim, né, porque às vezes a gente se prepara de um jeito, aí quando vem o português ali, porque eu começava sempre por português, aí tanto é que eu vi que ali os textos estavam um pouquinho, assim, mais, sempre vem a Clarice, a nossa amiga Clarice, né? A Lorena gosta. Clarice. Sempre ela, né? Então, aí eu... meio que eu já vi, o que eu fazia, assim, de estratégia, né, que eu usava, que me ajudava no português. Como as questões, por exemplo, de gramática, né, assim,
pontual crase, sempre tem aquelas mais pontuais, concordância, que você rápidas. já faz direto. Então, o que eu fazia? Às vezes eu começava lá do final da questão 24, porque ele seguia aquela ordem, Texto. né, da interpretação, depois texto, depois tinha questões que era baseado na interpretação de texto. Aí, às vezes, eu via assim, bom, quando falava assim, de acordo com o texto, aí eu deixava para lá, para fazer. Aí eu já ia fazendo todas que eu conseguia já resolver logo, que não precisava ter que ler o texto. Aí eu falei, bom, consegui já resolver, mapeei aqui, essas eu vou deixar para depois. Aí eu tentava fazer as outras por matéria, informática, aí eu tentava ir pelas básicas, e aí como o direito que eu falei que eu tinha um pouco mais de dificuldade, começava pelos direitos que eu tinha um pouco mais facilidade, que assim, durante o estudo, né, não vou dizer que era tudo que eu ia mal. Então, tinha algumas matérias que eu conseguia pontuar um pouco mais, então eu fui pela essa estratégia. Por exemplo, constitucional era uma matéria que eu tinha um pouco mais de afinidade, né, que na hora de pontuar no simulado acabava indo melhor. Então, eu começava por essas matérias, e aí o que eu tinha, às vezes, uma dúvida, eu deixava marcado, porque eu pensava assim, bom, eu tenho que pelo menos fazer uma varredura, nem que eu deixe indicado que eu fiquei entre a B e a C, já está entre duas, já eliminou 3. E aí, para sobrar um tempo, e eu dava uma olhada em matemática, em raciocínio lógico, eu conseguia resolver alguma outra, assim, que era um pouquinho mais rápida, e as que eu via que era bem trabalhosa, jogava pro final. Pra ficar, que nem você falava, que eu lembro que você falava, não, gente, tem que brigar com a matéria aqui. É treta, é a hora da treta. Vou fazer a regra de 3, aquilo que você falava. Jogar pra cima até sair alguma coisa, o meu era assim. E aí fala, não, eu tenho que ir aqui até o último minuto aqui tentar nem que seja reverso, pega a alternativa, volta, né, testa, tudo. Mas tem que... Aí já eu depois... brincava que era sair na mão com a questão. Isso, né? era desse... Sair na mão, porque tem hora que é sobre isso, né? Na verdade, eu tinha meu jeito de resolver a questão, que eu não podia explicar ele pra ninguém, porque senão a pessoa não ia entender, eu ia criar um problema pra mim, porque depois ia falar, mas eu não consegui fazer, eu não tenho essa explicação em lugar nenhum. O professor não explica assim. Não explica assim, né? Ninguém eu acho que todo assim. mundo tem. Principalmente na hora do final ali, que você tá assim, ó, agora eu preciso achar uma resposta pra essa pergunta, né? E aí você fala, agora eu vou fazer do meu jeito. Porque se a gente for seguir todas as regrinhas da matemática, eu falo, gente, eu resolvo isso aí tão fácil. Por que ele tá dando essa volta toda para chegar no resultado que eu vou chegar de outro jeito? De outro jeito, que às vezes não sempre dá certo. Sempre dá certo. Muito bom. E agora conta com relação à sua rotina. Como que era a sua rotina de estudo, conciliando com o trabalho? O que você fazia? Olha, Matheus, eu procurava estudar, assim, no primeiro período, né, da manhã. E daí fazia, né, o que eu falei, era o home office, e depois no final do dia. Só que às vezes tinha dias que vinha mais demanda, né, eu tinha que ficar até um pouco mais tarde, então que eu pensava... No trabalho. Então eu falava assim, bom, então vou adiantar aqui, ficar até mais tarde, e aí para depois no dia seguinte compensar. Às vezes o que eu não consegui estudar, por exemplo, não consegui estudar 1, 2 horas à noite, aí então eu jogo para amanhã seguinte, né, como tinha o ciclo, aí dava para fazer. Só que aí tinha vezes que, quando estava muito corrido, principalmente na pandemia, né, que às vezes a gente fica ansioso, sabe, aqueles períodos, aí às vezes eu acordava de madrugada, né, então não recomendo isso, né, pra ninguém. De madrugada que horas? Às vezes, assim, eu acordava 4 da manhã, Caramba. 5, assim, e eu ia estudar, porque às vezes não conseguia voltar a dormir, né, então assim... como eu falei, né, não tem a minha questão, eu não sou uma pessoa tão sistemática. Então, assim, se você me perguntar, Evelyn, quantas questões você fazia por dia? Você estudou quantas matérias cada dia? Isso eu não sei precisar. Assim, o que eu fiz um número bem grande, assim, massivo de questões, eu fazia, além da apostila, fazia a plataforma do Q-Concursos também, a parte, treinava o que funcionava para mim, que eu vi que funcionava para memorização, né, para treino, gostava também de estudar muito com exercícios. Então, eu procurava assim, o que eu procurava focar? Eu tinha que cumprir, né, que nem o trabalho. Então, assim, eu pensava assim, que era que nem uma entrega, né, que às vezes você recebe 5 demandas, então você tem que entregar isso. Seu chefe te pedir um serviço, ele fala assim, eu quero que você faça. Se você for fazer de manhã, na hora do almoço, não importa, eu quero isso, por exemplo, ele fala, dá o prazo, eu quero até hoje, até 5 da tarde. E aí eu procurava me adaptar para fazer esse cumprimento. Como eu falei, que colocar a hora, estipular a rotina, e aí eu procurava adaptar o exercício físico. Eu tentei numa
uma época, tirar, né, a academia, no exercício físico, aí gerou mais ansiedade, né? A gente fica muito cansado, assim, mentalmente. E aí, depois eu retornei à academia, mas na academia, por exemplo, eu lembro que na época do TJ de 2021, eu assistia às lives lá na academia, na esteira, à noite, que às vezes você estava fazendo, com a entrevista dos 90 mais. Na época, em outubro, né, que você estava fazendo as lives com o pessoal, né, que estava pontuando no grupo. Aí, às vezes, atualidades, que era uma matéria, assim, que você conseguia ouvir, né, noção, assim, às vezes caminhando, colocava o fone. Notícia, Aí também lavando a louça, né, fazendo alguma tarefa de casa. Então, eu procurava colocar matérias que eu conseguia depois revisar mais dessa forma. Então, por isso que eu falei assim, que além das horas que eu sentava, né, que eu estava estudando de forma concentrada, né, que aí tá aquele estudo ativo, horas, eu tinha aquelas horas... Chama de hora A, né? Isso. A hora A é aquela hora aí que as você está horas... no melhor local, concentrado, mas tem a hora B, a hora C, quando você está lavando a louça e tal. Isso, aí nessa caso que seria a hora C, né, eu já fazia, às vezes eu ouvia, por exemplo, a lei seca, eu revia uma aula, por exemplo, às vezes uma explicação do direito, que às vezes eu estava errando, e às vezes eu ouvia a videoaula. A gente vai assimilando. Eu ouvia, às vezes, mais de uma vez a videoaula, mas dependendo do ponto do direito aqui, que eu não estava entendendo tudo, e aí eu ouvia, às vezes, como eu falei, né, alguma tarefa, em horas... extras, né, que seriam. Então, assim, eu estava estudando, mas por isso que eu falei, eu não sei quantas horas que eu ouvi de aula. Mas mais ou menos hora de estudo mais para hora A, né, ou hora A, hora B, né, que essa a gente computa. Hora C a gente não computa porque quase, eu chamo de tempo extra ocupado, né? Sim. Você tá ganhando um tempo extra, mas numa tarefa. Tá dirigindo o carro, ou você tá esperando na fila do médico, ou enfim, e você tá ali ouvindo a aula, ou tá na academia. Tem algumas coisas hoje que até a gente fica muito acelerado com isso. Pelo menos comigo acontece. E agora eu tô tentando fazer o reverso. Ainda não consegui, porque eu sempre preciso ter mais de um canal ocupado. Então, assim, eu não consigo fazer uma coisa só. Isso é um problema, na verdade. Hoje é um problema que causa ansiedade e outras coisas, né? Agora, esses dias eu fiz um exercício interessante. Eu sentei para comer, eu coloquei uma folha do lado. E aí, qual que era o negócio? Cara, presta atenção no que eu tô comendo, né? No gosto da comida. E eu ia comendo. Cada vez que entrava um pensamento, eu anotava. Eu enchi uma folha. Só que tem um negócio muito interessante. Cada vez que eu escrevia alguma dessas coisas que o pensamento que vinha, esse pensamento não voltava mais. Então, vem uma parada aqui de alguma coisa que eu tenho que fazer e tal. Eu ia lá anotar, uma tarefa, fazer. E eu comecei a fazer uma setinha. Tem um exercício budista que chama Zazen, é mais ou menos que isso. Mas você coloca uma setinha, isso é coisa do futuro. Não, isso aqui eu tô relembrando uma coisa que eu fiz ontem, é coisa do passado. A minha, eu diria que 85% é coisa do futuro. Normalmente os pensamentos que vêm são coisas que eu vou fazer, mas e isso aqui tá me gerando expectativa, enfim. E aí eu fui anotando. Só que uma vez que eu anotei aquele pensamento, naquele período em que eu tava jantando, ele não voltava mais. É como se tá resolvido, eu anotei. Aí depois vinha outra, beleza, você anota. Aí chega uma hora que começa a ficar um pouco mais... Você tirou aquela pressão da mensagem. Fala de um curso que ela fez que ensina a gente a viver o momento presente. E depois que eu conversei isso com ela, que ela fala, eu vou tomar banho? Eu vou tomar banho? Não, porque eu não vou tomar banho. Eu vou lá pensar nas coisas que eu tenho para fazer, nas minhas ideias. Eu adoro. Então... Eu falei, e eu me pego agora algumas vezes fazendo isso. Gente, eu tenho que tomar banho. Vamos centrar no banho. E na comida, na hora que tá comendo, porque a gente às vezes come menos, porque você tá ali pensando, você vai comendo, né? Então, eu tenho vontade de fazer esse curso que ela fez, porque ela fala muito sobre isso. A gente já conversou bastante. Mindfulness, né? De você realmente fazer aquilo que você está fazendo e não ficar pensando. Eu sou muito assim também. Muito. Nossa, muito, o tempo inteiro. Eu tô dirigindo, tô pensando o que eu tenho que fazer, sabe? E eu ando com papel também. Isso geral, né? Todo mundo tá assim. Mas aí eu ia até te perguntar. Tirando essas horas, que são horas produtivas, na minha opinião, mas tem esse contratempo, que a gente fica um pouco mais acelerado, porque sempre tá fazendo muita coisa, mas que também faz parte do jogo. Enfim, a gente não tem a quantidade de horas que queria ter. Depois que você passar, aí você faz uma meditação zen budista, você vai para um retiro, aí você começa a voltar para um nível mais aceitável de sei lá, de ansiedade e tudo mais. Mas mais ou menos quantas horas você estudou para ser aprovada nesse concurso? Por volta de quantas horas? Por dia ou por semana? Olha, Matheus,
tem um acúmulo, né, da curva de aprendizagem. Sim. Porque como eu vim estudando desde 2019, na época da pandemia, né, como eu fiquei um período na época da pandemia sem trabalhar, né, no caso, eu estudava mais horas, né? Então, eu cheguei a estudar 6 horas, mas era variável, né? Então, depois, quando com a questão do trabalho, né, conciliando tudo, aí já reduziu para umas 3 horas, né? Por volta, eu tentava, às vezes, dar uma puxada para ir para umas 4, pelo menos. Mas eu acho assim, que eu já tentei, assim, principalmente nessa época da pandemia, né, que eu falei que eu fiquei um período sem trabalhar, eu tentei, assim, estudar, que nem às vezes eu via os colegas falando que estudava 8 horas por dia, mas, assim, eu via que determinado número de horas, assim, até um certo número de horas eu rendia, mas aí depois parecia que já, assim, chegava no dia seguinte, eu estava super cansada. Compromete as outras sessões, né? Hoje eu estava vendo um vídeo do cara falando sobre isso, ele falou, descanso não é opcional, descanso é performance, né? Se você não descansa, o acúmulo disso é um burnout, né? Aquela que a gente fica sem condições e tal. Então, cada um tem um ritmo, né? E esse ritmo de 8 horas, 10 horas é bem raro a pessoa conseguir manter. Isso, assim, de 10 horas eu nunca consegui, assim. Eu tentei já, assim, chegar a 8, mas foi o quê? Um dia, assim, 2, mas no dia seguinte, assim... ficava extremamente cansada. Assim, se fosse para manter isso ao longo de muito tempo, não era, ia rolar, não era assim algo que conseguiria, pelo menos para mim, né? É diferente, né? Você trabalhar 8 horas, você estudar 8 horas. Completamente. E outra coisa, aí eu vou até um pouco mais no detalhe. É diferente você estudar 8 horas e estudar 8 horas ativas. Porque assim, uma coisa é você estudar assistindo videoaula, tal, que já é muito cansativo. Mesmo que seja videoaula, mesmo que seja lendo material, já é muito cansativo. Mas outra coisa muito mais pesada é você estudar ativamente. Exercitar, fazer questões, cartões ali, né, flashcards, né? A gente agora nos cursos mais novos, a gente tem revisão farol, que são cartões que você vai com perguntas abertas, né, sobre o tema. E aí você gastar a massa cinzenta, que eu brinco, né? Tentar resolver, aí fica muito mais desgastante. Então, fazer o estudo muito mais ativo vai exigir muito mais de você. Dificilmente você vai conseguir bater essa quantidade de horas se for só estudo ativo ou mais estudo ativo. Claro que no começo do estudo do concurso público, ele é muito mais passivo. Naturalmente, você precisa ter conhecimento, contato com as matérias, entrada de informação é muito maior. Depois, no final, é o que você falou, é muito mais questões, é site de questões, é outros mecanismos mais ativos de estudo, resolver, tentar se lembrar, enfim, coisas que vão exigir mais e aí também fica mais difícil. Porque você cansa. Imagina, pegar, sei lá, 10 questões de matemática, dependendo do assunto lá. Cara, às vezes você demora 4 horas com 10 questões. Eu já tive questão que eu demorei uma sessão inteira de estudo, numa questão. Eu sempre fazia... matemática era a única matéria que eu estudava os 90 minutos. Porque para não dá tempo. Porque é pouco, senão você, 1 hora só, você resolve às vezes uma questão. Né? Então, era a única matéria que eu sempre punha no ciclo 90. Todas as outras sempre foi 1 hora. E a raciocínio lógico, depois que eu peguei o jeito, eu diminuí para 40. Mais rápido, Porque eu acho que é mais simples, né? Assim, de você resolver. Mas aí eu geralmente punha as duas, matemática e raciocínio lógico, no mesmo dia, né? Fazia justamente para compensar o tempo de uma na outra, nas sessões. Mas matemática é desafiador. E assim, legal de trazer o perfil de aluno que a gente traz aqui, que é um perfil como o seu, Evelyn, que é uma história que é de muitos concurseiros. Que é a minha história, que é a história da Lorena, que é a história de muita gente. Porque às vezes na internet a gente acaba pegando um exemplo do cara que é fora de série, né? Que é outlier, que é aquele cara que, enfim, tudo para ele foi mais fácil na vida, né? E você vê no seu caso, eu vou até confidenciar, estudei pra caramba, tinha uma dificuldade em matemática e tal, mas aí eu fiz uma imersão, fiz isso, mas ainda assim acertou 70% das questões. Tipo assim, mesmo lutando, ainda não é que eu gabaritei matemática. Não, eu acertei. É assim o jogo na vida real. É melhorar alguma coisa, um ajuste aqui, nas outras matérias você foi muito bem. Então, eu gosto de trazer esse tipo de pessoa porque se conecta mais com o nosso público. Que até mesmo o público do livro, né? E vocês fizeram o kit dela, do livro? Que depois eu vou assinar.
E esse livro eu trago essa histórias de pessoas, assim, tudo que eu explico ali é baseado na rotina normal de pessoas, que a maioria está conciliando com o trabalho, o tempo que você vai ficar estudando, o que você precisa se preocupar, porque a gente efetivamente não tem todas as opções. A gente não tem como estar só estudando, sem precisar trabalhar. A gente também não tem recurso ilimitado para comprar todo o material que aparece. Enfim, tudo é limitado, a gente precisa adaptar. E também, às vezes, algumas deficiências de base escolar, né? Para muitos isso é comum, no meu caso era. No seu caso, em matemática, no meu caso era português. E no caso da Lorena, matemática e português. Tô brincando. Coitada. Não, ser de português você era boa, né? Não, mas eu sempre gostei de matemática. Então acho que matemática não era problema. Não era meu problema, assim. É um problema para mim, assim, como eu vejo muitos alunos questionarem e não via ela dessa forma. Eu sempre gostei. Mas você tem aquela dificuldade, né? Você acertou quantas das 6? Acho que foi 4. Não, foram 5. Acho que foram 5. Acertei 5. Acho que foi isso, sim. Mas raciocínio lógico eu tinha muita facilidade, eu peguei muito rápido, eu amava. Para mim, o dia que eu mais gostava era o dia que tinha raciocínio lógico. Porque eu adorava. Porque quando eu não sabia, que eu ficava vendo que a Márcia tinha o cachorro amarelo e morava na Casa Azul, e eu falava assim, gente, o que é isso aqui? Que essa merda. Aí a hora que eu aprendi a fazer, gente, não, foi a glória. Eu queria fazer só isso na vida. Só ficar resolvendo essas... Adorei. Então, assim, foi uma coisa que eu me identifiquei muito. É um ótimo exercício, inclusive, pro cérebro. Eu gostava bastante. Mas eu acho que uma coisa que ela pontuou, né, aqui, que eu vejo que muitos alunos que entram em contato com a gente, às vezes falam assim, nossa, mas olha, eu comprei o curso, eu estou estudando pelo ciclo e não consegui. O que está acontecendo? Qual que é o meu problema? Eu acho que ela falou 3 coisas, que foi a questão da decisão, né? Eu tomei uma decisão e eu vou até o fim com essa decisão que eu tomei, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. O fato dela procurar quais eram realmente as dificuldades dela. Olhar para dentro, né? E aquilo, eu sempre falo isso, principalmente nessa reta final para os alunos. Resolve questões e aquela questão que você está vendo, mapeia isso, né? A pessoa, às vezes, não sabe qual que é a dificuldade. Eu tenho dificuldade de matemática, mas, às vezes, não é em tudo que você tem uma dificuldade. Eu consigo resolver problemas de fração com facilidade. Às vezes, o que pega para mim é a resolução de uma divisão com vírgula. Então, vai naquele ponto ali que você está com dificuldade, e aí aquele ponto você vai buscar uma videoaula, às vezes uma videoaula até fora do curso, justamente para ter uma explicação diferente, como ela fez. Então, mapear mesmo aonde você está tendo essa dificuldade e focar nela, fazer o estudo ativo, às vezes, em cima dela, porque a pessoa às vezes se perde, porque processo civil é enorme, mas às vezes não é tudo que você está com dificuldade. Eu tinha dificuldade em tutela. Enquanto eu não sentei e falei assim... juízes e advogados. Mas enquanto eu errava todas as questões, e eu falei, gente, vai ter uma questão de tutela, eu não posso perder ela, às vezes é o que vai me colocar dentro ou fora. E aí eu falei, agora eu vou sentar, eu vou aprender essa porcaria. E aí eu fiquei 1 semana procurando material, montei o meu material de tutela, pronto, parei de errar a questão. Então eu acho que é identificar isso. E o que ela falou das mentorias, que muitas vezes a gente está indo, vai desistindo, né? E aí vem uma mentoria e põe a gente no jogo de novo, né? Porque aí você vê um monte de gente passando a mesa. Eu falo que é igualzinho ao Alcoólico Anônimo, gente. A gente precisa ter uma pessoa passando pela mesma dificuldade para dar força para a gente poder continuar. Então, essas 3 coisas que ela falou, eu vejo com muito bons olhos, assim. Sim, vejo que fizeram a diferença, né? E esse lance também de estar em contato com... Porque às vezes o aluno não é da mentoria, por exemplo, não está com a gente e tal, está correndo um grave risco, né? Muito. Vou fazer uma propaganda aqui. Não, mas agora eu acho que a pessoa tem que buscar. Então, por exemplo, o próprio podcast aqui, ele conta histórias de pessoas que foram aprovadas em situações, às vezes, parecidas com a da pessoa, né? E aí... você acaba ouvindo alguma história, aquilo de alguma... Nossa, eu pensei nisso também. Porque o aluno, ele vem aqui... Por isso que, às vezes, eu até gosto de entrevistar... Eu gosto de entrevistar algumas, vamos dizer assim, referências sobre alguns assuntos. É legal. Mas eu gosto de aluno. Porque o aluno, ele conta o que ele estava pensando ali. O que eu pensei? Nossa, mas eu estou com dificuldade aqui, igual você. Eu estou passando essa dificuldade agora, mas eu vou passar... Se eu não tomar a decisão agora, eu vou passar outro tipo de dificuldade daqui a um tempo. E o tempo vai passar de qualquer forma. Então, o aluno se identifica com a maneira de pensar. E eu acho que isso é bem legal também, como forma de motivação. Né? Você olhar para
a pessoa se inspirar de alguma forma e a gente tem que estar ouvindo história de aprovado. Porque qual que é a regra no concurso público? A regra é reprovar. A maioria vai reprovar. Então, se você for se conectar só com quem reprovou, e aí você vai achar que, nossa, é difícil demais, é só porque essa pessoa tem muito mais tempo que eu, ela estuda muito mais. E aí depois você vai ver que não, que tem mais coisa. E aí, ainda conectando aí nessa questão da história, como é que era o seu método de estudo? O que você fez? Você fala assim, nossa, Matheus, isso aqui me ajudou demais a melhorar os resultados em provas, né? Ou a melhorar a sua aprendizagem. Qual que era a sua técnica? Olha, eu digo que é fazer o simulado. Primeiro, o simulado eu acho que foi fundamental, que foi aquele start, o diagnóstico, né? Porque que nem, às vezes a pessoa vem do colegial, às vezes um fez engenharia, outro direito. Então, quando ele fizer o simulado, a nota daquele que fez engenharia vai ser muito maior em exatas do que aquele outro que fez direito, que vai gabaritar o direito. Então, eu acho que o primeiro simulado, ele mostra da onde a gente está partindo, né? Porque todo mundo tem uma bagagem. Às vezes a pessoa que saiu já recém do nível médio, né, fez uma boa base, ou vai mostrar também, tem essa lacuna aqui, das 24, às vezes a pessoa acertou 21, foi super bem em português. Aí tem 3 pontos ali que ela precisa trabalhar em português para chegar a gabaritar, né? Para melhorar ainda, ter mais esse progresso. Então, eu acho que esse primeiro simulado, fazer provas também, né, que é se colocar em competição, se inscrever para outros concursos que, assim, que dê também para que não mude muito, né, a rota. Então, por exemplo, quando eu decidi prestar para tribunais, eu foquei, né, no TJ e eu não prestei concursos na área de policiais, auditora, outros concursos, assim, eu nunca prestei esses concursos. Então, eu procurei até nessa linha, né, do que você orientava, que nem o MP, pessoal, essa prova é legal, aqui, tem a mesma banca, as matérias dá para aproveitar, o oficial de promotoria, depois que saiu, eu prestei depois a prova no ano passado, o de oficial de defensoria, que foi o que eu passei, né, fui aprovada, e inclusive eu prestei depois o de agente de defensoria, que é o de nível superior, que abriu para secretário executivo. A minha formação em particular é muito difícil abrir concurso para secretária executiva, assim, abre, mas assim, a cada 10 anos, é que nem oficial de justiça, que o pessoal fala que abre, daqui 15 anos sai o edital, né? Então, aí, quando eu vi que abriu, aí eu resolvi prestar. Mas até na época eu falei assim, poxa, faz tanto tempo que eu me formei, será que, né, vai dar para eu estar competitivo? Então, eu peguei, na época, concursos, peguei algumas questões específicas, da matéria específica, para relembrar, né, fazer por questões. E aí, assim, eu lembro que na primeira fase, que tinha 2 fases, a primeira e depois a segunda redação. A primeira fase, graças a esse aprendizado, né, de ter consolidado a parte das matérias básicas, me elevou a minha nota e eu tive uma colocação muito boa. Mas aí, com a redação, como eu não estava praticando tanto redação, aí a outra pessoa, os 2 primeiros colocados, eles foram muito melhor na redação. Então, ranqueou a nota lá para cima, né? Então, eu fiquei em 14º lugar. Nesse de agente de defensoria. Mas como é só, acho, 2 vagas, né, e demora um pouco para chamar, então é aquilo que eu aprendi, né, que às vezes a gente fala assim, quanto eu tenho que fazer? A gente mira em fazer uma nota. Mas aí, no concurso, você não tem, é diferente do vestibular, né, que às vezes quando sai, você sabe que dia vai fazer a prova, você sabe o mês, você sabe a nota de corte. Concurso é quando sai. Concurso, às vezes, a nota que te tirou, que no caso é 78, que me tirou da prova, fui reprovada em 2021, foi a nota que eu fiz 78, foi exatamente a nota de corte na capital. Quando eu fiz essa prova, eu achei mais difícil, eu saí com a sensação que eu não tinha passado, eu achei que eu fui acompanhando o olho da vaga e subia para 79, 80, eu falei, nossa, será que agora eu fiquei por 6 pontos, né, por 8 pontos? Eu falei no vídeo a nota de corte, 78, só para lembrar. E aí eu falei, nossa, será que agora eu vou ficar por 1 ponto? E aí eu falei, nossa, aí justamente eu falei assim, que coisa, às vezes foi significativo, porque aquele 78 que eu fiquei chateada, que eu achei que, comparado, né, com a nota, parecia uma nota ruim, foi a nota que me colocou para ir para a segunda fase, e eu falei, olha, a mesma nota, mas foi uma experiência diferente, né? Como se ressignificasse, né? Aquela mesma nota que me reprovou foi a nota que me colocou no jogo, mas foi exato, né? Tudo. Então, eu acho que, assim, fazer simulados, ter esse treino mensal, que a gente
pegar domingo, né, sentar, aí eu simulava mesmo como se fosse dia de prova. revisões e no dia a dia, o que mais você fazia? Revisões eu também fazia, mas eu gostava muito de fazer, Matheus, revisão por exercícios, né, a ler a lei seca, assim, eu confesso que tinha um pouco de dificuldade, assim, era algo assim que eu acabei, assim, relegando um pouco, mas depois, quando eu me disciplinei mais pra frente, assim, eu criei assim, tipo, vou ler todo dia um pouquinho dos artigos, né, fiz assim como se fosse um cronograma, e eu ia pintando, assim, os quadradinhos quando eu ia lendo uma vez, duas, então aí eu vi que foi dando uma melhora, mas eu acabei focando, assim, o que funcionava pra mim era os exercícios, porque direito só lendo, assim, pra mim eu achava, assim, bem maçante, assim, né, não sei se por não ser da área, né, os colegas que são da área de direito já gostam, ler né, lei seca é maçante pra todo mundo. E nem sei se é, nem é uma das maneiras mais eficazes. Tudo bem, você tem que ler, mas em pequenos blocos, depois tentar lembrar, com questões logo em seguida. Só a leitura vaga da lei seca, a pessoa vai ficar no mundo da lua, né? Que é o que acontece. Você começa a ler lei seca, não sei o que, direito dos brasileiros e não sei o que. Nossa, eu preciso passar lá preciso passar no supermercado amanhã. Acabou a cebola. Não sei o quê. E você vai ler mais um pedacinho, não sei o quê, não sei o quê. Nossa, essa menina tá numa tosse. Escuta, filha, não sei o quê. E vai. Então, é um mecanismo que tende... Porque a lei é chata de ler, né? Não tem emoção, não tem história, não tem nada. A gente só lê ali. Mas o fato é que a gente tem que ter um costume de ler, mas que tenham questões em seguida, né? Lê em blocos, se for estudar a lei seca. Lê em blocos, ou seja, não sai lendo de ponta a ponta a lei, porque aí vai ser pior ainda. Mas leia aqueles pequenos capítulos e faça questões depois daquele assunto. Aí vai aumentar a sua retenção, porque na hora que você cai na questão, você fala, nossa, acabei de ler isso aqui, é aquele assunto tal. E aí você começa naturalmente a saber o que tem mais relevância, né, em prova, né? Porque nem tudo que está na lei vai ser cobrado em prova. Então, é isso. E como é que você organizava essa questão de revisões? Você tinha algum sistema que você criava? Você seguia alguma coisa? Como é que você fazia a revisão? Olha, você revisava uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez... Assim, eu não tinha um sistema, né? O que eu fazia, assim, depois que eu comecei a me organizar mais, eu pegava, por exemplo, quando eu tinha estudado, né, aquele bloco de matérias ou dos capítulos, por exemplo, que a Lorena falou de tutelas, né? Então, eu estudei tutelas e a parte de sentença. Então, eu pegava e revisava aquilo, mas fazendo depois a leitura, né, da lei seca, tudo, e os exercícios, né? Então, tinha a apostila. Aí eu pegava, fazia um bloco de exercício, não fazia tudo de uma vez, né? Porque até você falava assim, não, porque você acabou de ter a matéria. Se você chegar e fazer tudo de uma vez, você vai acertar tudo, mas vai ficar na memória de curto prazo. Sim. Então, aí eu tentava depois retomar e também refazer os exercícios que eu errava, né? Porque às vezes tinha caso assim de exercício que caía no simulado, aí eu errava no simulado. Depois fazia na apostila, errava de novo. Aí aparecia o bendito do exercício de novo. Eu falei, gente, eu tenho que agora... Não tem que revisar aqui o que está acontecendo. Então, é o prazo, é tal palavrinha que eu estou confundindo, tal. Aí fazer um esqueminha, né? Criar um esquema. Que às vezes sempre tem aqueles pontos que a gente esquece, né? Que por mais que a gente vai lendo, aí sempre troca o prazo de um ou outro, fazer um caderninho assim, mas customizado para o que era o dos meus erros, né? Porque se eu pegasse, por exemplo, o caderno do colega, o caderno de erros dele, aí estaria as dificuldades dele, né? Eu ia ler pessoal, e estudar uma coisa que talvez para mim eu já tivesse decorado aquele prazo. Então, tinha que ser algo assim, que eu fazia minhas anotações e aí passava e revisava. E aí, às vezes, eu gostava também de colocar os exercícios, às vezes até de refazer os exercícios também que eu tinha errado. Marcava e falava, bom, agora eu tenho que refazer. Aí, refazendo daquele jeito, né? Que você falava, essa aqui porque tá errado. Tá errada essa palavra aqui. Esse aqui tá errado por causa que o artigo, ele tem essa pegadinha aqui. Fazendo de forma ativa, né? Conversando com a questão. E aí, eu gostava de ver também a resolução comentada, porque na resolução comentada, a gente passava pela lei seca, né? Então, a gente estava lendo a lei seca novamente também. Muito mais direcionado. E me fala uma coisa, você tinha amigos, pessoas próximas que estavam prestando concurso? Olha, assim, próximos não. Inclusive, quando eu decidi, né, fazer o TJ especificamente, era um casal de amigos, né, que eles queriam magistratura, né, eles são advogados, e na época eles me incentivaram bastante, né, e tem um amigo do meu esposo também, que ele é escrevente, né, e ele já trabalha muitos anos no tribunal.
e ele sempre falava muito bem do cargo, né, do ambiente, e aí ele estava sempre também prestando outros concursos, estudando. Então, né, nessa época, assim, de pessoas mais próximas, né, que eu tinha contato, né, esse amigo, que ele é escrevente, né, esse casal que estava estudando para magistratura, mas depois eles fizeram uma análise, eles decidiram seguir para advocacia, né, na área privada, tudo. E aí eu acabei decidindo continuar no concurso público, né? Até em época eu conversei tudo, pensei em fazer direito, até ir, né, trabalhar lá com eles também, né, nessa parte da advocacia, né? Mas é aquela coisa, né? Se a gente faz uma escolha, inclusive, até interessante, mas até me lembrei do que aconteceu na época depois da pandemia. Quando eu estava próximo da prova, era um mês antes, a minha ex-chefe, né, ela entrou em contato. Estava bem próximo da prova, era a minha ex-chefe da época que eu fiz o primeiro estágio no escritório de advocacia. E ela falou, olha, você não pode vir aqui trabalhar comigo, mas tem que ser 8 horas, vai ter que ser presencial, tudo. E aí eu estava já há um tempo, né, estudando, aí estava naquele regime também que eu fiquei do híbrido. E aí quando você fica o híbrido, né, o pessoal fala assim, eu queria tanto trabalhar home office, né, não sair de casa. Mas aí o que as pessoas esquecem é que a gente não tem contato com pessoas. Nossa, a gente ia ficando angustiado. Eu ia ficar angustiado. Então, assim, eu não tinha muito contato, assim, com pessoas. Era online, né, a reunião era online. Então, aí acabava que a mentoria, né, o cursinho também, tudo online, né. Então, assim, você tem a vantagem, mas também é mais assim, você fica mais em casa, mais isolado, isso, né, tudo. Vai dando uma angústia no meu caso. E aí eu tive que também pensar, porque foi bem na reta final, né, isso, né. Então, assim, depois que acabou não dando certo, em 2021 a gente fica pensando, né, poxa, mas eu não aceitei, né, mas também não passei, se eu tivesse ido, acho que teria sido melhor, porque aí eu teria voltado para minha área. E aí eu falei, aí fica aquele pensamento. Eu acho assim que quando você assim está estudando muito tempo ou passa um período, né, longo assim de reprova, vai fazendo provas, você começa a se questionar, né, de duvidar, será que isso é para mim? Será que eu sou capaz de passar? E aí acho que nesses momentos de dúvida que é aquele momento que vai ser decisivo, né? Porque eu lembro que na época antes de sair o edital novo, né, que aí eu teve o cursinho do oficial de promotoria 2022, né, aí eu conversando, né, estava já trabalhando lá no home office, nesse escritório de advocacia, e aí esse casal falou, olha, você não pensa em fazer direito, você vem trabalhar aqui com a gente, poxa, né, você já está desenvolvendo a parte aí administrativa, e eu fiquei tentada, porque imagina, era algo que eu queria fazer lá atrás, meu sonho de fazer direito. Eu falei, poxa, mas se eu começar a fazer a faculdade e aí tá trabalhando, eu vou cair de novo na mesma coisa lá atrás. E aí aí eu fiquei pensando, será que eu vou, né, eu vou desisto, tal, e vou lá trabalhar no escritório de advocacia, fazer o direito. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, não vou fazer a faculdade de direito, não faz sentido agora. E aí eu conversei com eles, falei, olha, eu vou ficar só na área administrativa mesmo, né, porque aí teria que fazer o direito, tá cursando, pegar outras demandas, teria que escrever, né, começar a escrever petição, ter mais contato. Era uma coisa que eu queria, porque eu queria ver o processo civil, por exemplo, na prática, como que é a petição, como é que escreve. E aí eu pesei, né, analisei, eu falei assim, não, eu vou continuar mantendo, mesmo sendo, assim, tendo isso, eu falei assim, aparecem as oportunidades, né, às vezes a vida vai oferecendo. E aí eu falei assim, não, eu vou continuar, eu vou arriscar. E assim, às vezes as pessoas vinham de fora, nossa, mas você tá ainda, não passou, mas você presta aí as provas, mas não é chamado, né, tá demorando, tudo. No começo o pessoal até perguntava mais, e aí, você fez aquela prova? Aí acho que começou a passar muito tempo. Demorou muito, a galera fala assim, o pessoal até parou de perguntar. Eu não sei se o pessoal não perguntava porque já fala, nossa, tá muito tempo e nunca passa esse concurso, não chama ninguém, ou se não vou perguntar para deixar ela constrangida, né? Tudo, que não tá prestando as provas e não passa em nada. Tudo. Imagina. E aí, quando saiu essa... Porque agora você está muito próxima de ser nomeada, né? Isso, agora. Tá bem próximo de chegar no seu nome na lista lá. E qual foi a sensação? E se ela... Porque, assim, no concurso ele tem algumas sensações, né? Tem a primeira de nota de corte, depois tem essa expectativa, que acho que é o momento que você está e tal, de
próximo de ser nomeado, depois tem a nomeação, depois tem a posse. Agora, que momento que você está e como é que você está lidando com essa ansiedade? Olha, Matheus, quando eu comecei a estudar para concurso público, eu pensava assim, esse processo, né, deixa a gente ansioso, porque a gente espera, a gente estuda para uma prova que a gente não sabe que mês que vai ser, que ano que vai sair esse edital, né, tem que se preparar antes. Aí, quando sai o edital, a gente fica naquela correria, pensando, poxa, mas se eu tivesse estudado mais coisa, eu queria ter mais tempo, né? E aí, quando faz a prova, pensa que acabou, não. Agora vem a segunda fase. Aí espera sair, aí é os recursos. Aí eu pensava, na minha cabeça, eu falava assim, não, acho que quando passar, né, aquela ansiedade, né, já vai passar. Mas não, né, que aí é outras fases, né, assim, eu sinto, assim, um certo alívio, né, que tira, acho que um peso, né, das costas, assim, que quando você está muito tempo, você começa a estudar, e aí você presta a prova, aí você faz de novo a mesma prova, e não vai tendo resultado. Eu acho que o que angustia é você estudar, você vê, assim, fazendo simulados que está tendo uma evolução, mas na hora que chega na prática, assim, ou você tira a nota, mas não é uma nota que te deixa apto para ser chamado. Por exemplo, a Lorena falou, né, que fez 98% no auxiliar, né, do Ministério Público, com 85%, Lorena, eu fiquei em 1.300 e pouco. Então, assim, 1.300 e pouco, realmente não ia ter chance de ser chamada. Né? Você com uma nota altíssima, né, tudo. Ainda eles demoraram, né, para convocar, tudo. Essa conta da Lorena não tá fechando, mas deixa aí. Ô, meu filho. Você errou 2 questões, 0,60, como é que fez 98, meu anjo? Não, 98%, bebê. Não é 98 pontos. Sim, 98. Ou foi 86,66? Então, viu como é que é? Não, você errou 2 gente, questões. Gente, eu fiquei em 19º. Você acertou, faz a conta aí, 50, faz uma regra 58, de 3. 58. Porque o bom da matemática é você, que é o homem. Sim, então, isso aí é a lenda, aí, né? Cadê? Você fez 96,6%. Tá. Então eu misturei 86 com 98, que deu 96. 19º eu fiquei. É isso. Oxi. Então, assim, com 96, que é uma nota altíssima, mas que... É porque eu errei 1,5. Aí dava 98, entendeu? Por isso eu fiquei na minha cabeça. Mas é 96,6. Pronto. Mas agora você já está na expectativa de ser nomeada, né? E aí fica aquela... Como vai ser a vida, né? O que você pensa, assim? Porque não sabe nem o local que vai trabalhar. Então, isso também que deixa um pouco apreensivo, porque às vezes os colegas falam, né, que você tem que pedir o ofício, né, para mandar um e-mail para o local, porque às vezes podem mandar para um lugar muito longe. Às vezes a gente fica pensando, né, assim, será que vão me mandar para um local um pouco mais longe? Ou será que eles vão analisar, né, a minha formação de secretariado e vão me alocar, por exemplo, numa área, né, que eu possa trabalhar com a parte administrativa? Então, fica assim, várias incógnitas, né, coisas que não estão ao nosso alcance, né, nosso controle, né? Então, assim, eu tô tentando, né, assim, não ficar assim... A gente fica ansiosa, né, mas procurar, assim... É que às vezes a gente fica com aquele receio, sabe, de... tá rodando a lista, mas já pensou se acontece alguma coisa aí, justo na nossa vez de nomear, ou acontece alguma coisa, né, ou nomeia até aquele número. De lá pra cá você parou de estudar, depois você não estudou mais, porque você tá fazendo faculdade agora, né? Isso, aí eu comecei, né, a faculdade de Direito, né, depois de ter essa perspectiva, né, do TJ, que é o meu objetivo principal era o TJ, né? Então, até então, se também não tivesse dado certo, né? Então, eu estaria prestando essa prova, essa de 2024, que infelizmente aconteceu, né? Esse cancelamento, tudo. Até tive colegas da... E você não fez inscrição para ela, nem nada? Esse eu não prestei, né? Eu fui confiante, né? Acreditando que vão nomear tudo. Vai nomear. Mas eu tenho colegas, assim, da faculdade, né? Que eles prestaram a prova, né? Foi... assim, bem complicado, né, que o pessoal estava se preparando, tudo, e aí cancelou, né, teve toda aquela questão, e aí com relação a essa questão de como tem agora as matérias, né, tudo, e tem que conciliar toda a rotina, né? Aí ficou um pouco mais complicado, mas eu quero, assim, retomar, não sei ainda se eu vou prestar outros concursos ou não, mas eu queria curtir também um pouquinho de paz na vida, né? Assim, Nossa. que até o pessoal... de vida nesse intervalo, né? Um pouquinho. Porque eu falo assim, né, que às vezes a gente fala assim, quando eu passar no concurso eu vou parar de estudar, né? Às vezes as pessoas falam, né? Mas
assim, eu acho que parar de estudar a gente não para, Não que às para, vezes a não. gente estuda para o desenvolvimento pessoal, Sim. para o profissional, né? Tem que estar sempre se atualizando. Então, assim, pode não estar estudando para concurso, mas vai estar fazendo, às vezes, um curso de formação dentro que do já tribunal. é mais leve, né? É, Porque mais não leve. tem a competição. E o Tudo. que pesa é isso, né? Você Não é tem obrigado que, também. você tem que passar. Você fala, eu vou fazer uma prova, vou ter que diferente. Você estudar para um desenvolvimento que você sabe que é só para acrescentar, né? E não para te colocar em uma posição ou outra. É diferente. Bom, deixa eu aproveitar agora, então. A gente já está chegando ao final aqui, mas eu quero te entregar um presente que é a nossa placa. Na época da sua turma, acho que não existia essa placa ainda, Não. né? Que ela é mais nova. Que é a placa Disciplina e Liberdade. A gente dá essa placa aqui para todos os alunos que foram aprovados e a gente ia fazer isso para as turmas mais novas, né? Mas você, como é uma aluna VIP, que está comigo há pelo menos 5 anos, né? Pelo menos desde quase 2000. quase 5 anos. Então, e não por isso, porque você foi aprovado, na verdade, né? Só por estar comigo não dá placa nenhuma. Não dá placa nenhuma. E também não é assim todos os aprovados, né? Vamos falar. Os aprovados nomeados, né? Que a gente tem falado. Exato. E os VIP. Isso. E mais alguém que a gente e o decidir. que eu quiser. Então tá, não tem uma regra explícita, mas realmente esse aqui é merecido. Então, parabéns, Obrigada, essa placa é gente. sua. A gente tem Obrigada. um presente depois que a gente te entrega lá fora, né? Tá lá embaixo. Tá bom. Mas foi um prazer receber você aqui, eu que contar um agradeço. pouco da sua história. Pode pôr aqui, pra você não ficar segurando, tadinha. Tadinho, vai ficar o resto do podcast podcast segurando. Mas é uma lembrança, porque é o seguinte, a pessoa passa em concurso público, o seu caso, e tem todo aquele desgaste, o sofrimento, e depois a gente esquece que a gente passou. Aí depois a vida parece que tá tudo normal. Só que eu gosto que o aluno tenha essa placa, porque é tipo assim, você vai se lembrar de que quando você se esforçou, você fez a sua parte, foi um projeto que demorou anos e anos, mas você conseguiu vencer. Então, isso dá uma chancela de vencedor mesmo, que eu acho que é o que a gente acaba se tornando depois que a gente consegue uma aprovação. As pessoas podem ser vencedoras em outras áreas, mas o concurso público ele dá essa sensação. Então, eu queria te entregar essa placa para você lembrar lá de toda a sua trajetória, né, de obrigada, estudo, de gente. luta. E toda vez que você passar perto, você fala, nossa, dá um arrepio, né? Você fala, Deus o livre, estudei. Mas também é muito bom que você venceu essa jornada, né? Eu vou guardar com carinho, pessoal. Muito obrigada. Também. E tá aqui também assim, até uma experiência assim diferente que eu como eu conversei com vocês, né, antes, voltei aqui para Franca, né? Então assim, eu nunca assim iria imaginar que quando eu comecei a estudar para concurso, que um dia eu estaria sentada aqui conversando com vocês. Porque, assim, eu acompanhei vários podcasts, né? Eu sou muito grata por todas as histórias que eu ouvi, as mentorias, né? Os colegas que mandavam dúvidas, compartilhavam as histórias. Eu me identificava, às vezes, né? Com alguma colega que contava alguma coisa que ela estava em dúvida ou estava vivendo um desafio, né? Eu falava, nossa, e aí até eu fiquei pensando, ai, Matheus, você ficava brincando que quem não abria a câmera na live demorava. E eu não abria porque eu ficava tímida. Se concretizando. Meu Deus, agora ninguém aguenta ele. Agora Pra que você foi falar isso? Eu falei ninguém assim, vai aguentar eu falei ele assim, mais. será que eu conto? Que eu não abri a câmera, que a profecia Não, mas ela dele... tem uma vantagem que dela eu lembrava, porque ela foi na minha Na primeira palestra Isso. que eu fiz em São Paulo. Na segunda. Que a primeira foi em Franca. A primeira Isso. de São Paulo. A primeira foi aqui em Franca. A primeira foi em Franca, a segunda Foi. E aí tem até a foto, depois eu vou pedir pro pessoal da edição colocar, você me mandou a foto, Foi. que essa foto tem uns 4 anos, né? Pô, gente, na hora que vocês olharem a foto, vocês vão achar que tem mais tempo. Mas tem só 5 anos. E ela dava o cabelo liso na Isso, ocasião, né? Na época era cabelo liso, agora é cabelo cacheado. Do Matheus eu nem vou falar, deixa... Eu tô igualzinho, vocês- são alguns cabelos brancos a mais. Detalhes, são detalhes. Eles vão achar que ela que é a 01. Não. Porque é bem antiga. E aí, Parece. por que eu tava falando isso agora? Eu perdi, não. Aí eu me esqueci agora, por que eu tava falando disso? Eu tô falando, tá ficando difícil. Não, porque eu tava falando que você tava nesse projeto. Lembrei. Então, no caso dela, porque tem uma profecia para meus alunos aí que chegaram até o final, que quem não abre a câmera nas minhas lives demora mais a passar. Passa a questão errada pro gabarito, vem
vem questão que não estudou, enfim, é um negócio muito sério. E ela sofreu um pouco mais porque não abria a câmera. Não, você vê praticamente que não, não abria, porque eu ficava tímida para abrir a câmera. Aí eu falei assim, gente, mas eu não abri a câmera. Eu vou lá no podcast, por isso que eu nem imaginei. Então, já viu coragem, já pulou as fases tudo. Eu acho que o que eu não abri de câmera nas mentorias já valeu, assim, os minutos já hoje. Valeu. E ainda teve o aulão presencial que a gente tirou foto lá. Mas, enfim, mas quero te agradecer a sua presença aqui, agradecer a minha querida Lorena Fôniga, que agora ainda está emprestada para Franca, mas vai voltar, né? Agora definitivamente em Franca. Graças a Deus. Eu sou quem mais defende Franca, que eu devia ser alguma coisa, que um vereador. Não, nós dois, né? Nós dois, porque não tem ninguém em Franca. Não tem francano. Eu nem sou francano, né? Você nem aí é francano, que tá, eu sou pior mais que você. Sério ainda, mais sério. Falei que eu tô voltando, já vou comprar meu lugar no cemitério. Eu queria não dar saudade, mas acho que não tem mais, né? Às vezes... Porque eu vou morrer aqui, já está decidido, viver e morrer aqui. Então já, graças a Deus. O pessoal de Franca aí da prefeitura, alguma coisa, patrocinar a gente, que é quem leva o nome da cidade. E você que já tinha vindo aqui também, né? Coincidentemente, né? Olha, isso é uma coincidência bizarra, Franca é uma cidade grande. Faz 18 anos. A primeira vez que eu vim aqui, contando agora hoje, 18 anos depois, nunca imaginei. Por isso que eu falei no podcast, e voltando para a história lá de Franca, lá atrás, onde começou. Com o direito, que eu queria fazer o concurso, eu nunca pensei que eu ia conhecer a mentoria do Matheus, conhecer vocês e ia estar aqui em Franca de novo, né? E agora fazendo direito. E agora fazendo direito. Mas agora fazendo na capital. Sabe, ela vai ser juíza aqui, vou profetizar. Juíza aqui em Franca. Depois se fizer a faculdade de Direito. Receba, hein, Matheus? É isso. Mais uns aninhos de estudo. Enfim, muito obrigado. Para você que ficou até o final aqui, não se esqueça de clicar aqui embaixo para se inscrever. Esse canal tá para bater 100 mil inscritos. Eu quero muito a placa, então me ajuda aí a gente atingir 100 mil inscritos no canal do Brabocast, vai ser uma vitória. E também compartilha e manda para os concurseiros aí. História real de alguém que da primeira prova até a aprovação foram 15 anos. Por aí. 2009, 2023, não é que tomar posse em 2024. Então, história de uma longa trajetória, mas com final feliz, que é o que eu gosto, né? História com final feliz. Então, já compartilha aí, manda para os outros concurseiros que estavam desmotivados. Estou estudando há 2 anos e não passei. Bom, temos um outro caso para você ver que tem como, demora, mas passa. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até mais.